Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja conosco e que essa reunião seja proveitosa para todos nós. Antes eu vou só relembrá-los, e é com muita gratidão. Ontem nós fizemos uma confraternização de 34 anos dessa casa. Depois vocês podem ver no painel lá, ali tem a cronologia de como começou, de como foi, e até chegar o que chegamos. É uma criança de 3 anos, praticamente. Ela vai completar 18 anos, daqui uns 200 anos. Nós ainda vamos, se tivermos a permissão de nosso Pai, voltar aqui para continuar construindo. Mas o mais importante não é a construção de cada pilastro, de cada tijolinho, de cada argamassa. O importante, ontem nós frisamos isso, e eu quero continuar frisando, é o quanto essa casa construiu em nós. Quem eu era quando eu cheguei e quem eu sou hoje. Isso é que é importante. Quanto de tijolinho da disciplina foi colocado no meu coração? Quanto de cobertura foi colocado sobre minha mente para que eu possa me proteger das intempéries da vida? Isso é a construção que a casa está fazendo em nós, que é a mais importante. A casa vai ficar na história, mas é o quanto a gente está sendo construído é que vai valer para os próximo milênio. Isso é muito importante. Convido a todos a depois ver. Teremos o vídeo, Rosilene, o vídeo da confraternização vai para o ar? Aí teremos o vídeo, vocês podem. Teve uma apresentação maravilhosa do coral, muito bacana, valeu a pena. Então vamos fazer a nossa prece. Nosso irmão Alan já está a postos e vai falar hoje sobre nosso encontro com Deus, não é isso? Esse reencontro de nós mesmos, e isso é muito importante para a gente já saber que a gente vai se preparar melhor, saber no caminho, nós vamos caminhar melhor. Então vamos fazer nossa prece, vamos agradecer a Jesus, ao irmão Miramês, pela oportunidade. Eu sempre rogo a proteção dos nossos anjos de guardas, que eles conseguiram nos trazer até aqui, nos protegem, nos guiam. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Alain. Gente, bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco em nossos corações. Que nós que estamos aqui presentes nessa manhã de domingo, os espíritos dos dois planos da vida, possamos nos alegrar. Que a nossa alma possa encher-se de luz, como iluminada está essa manhã de domingo. Que se porventura exista em nossos corações ainda algum resquício de sombra, nós possamos permitir que esse ambiente abençoado que nos acolhe, nos revigore as energias, apague as sombras através de sua luz, pois onde há um mínimo de luz, não há mais sombras. E dessa forma, fortalecidos, possamos enfrentar os desafios que esta semana, que começa hoje até o próximo domingo, possam ser enfrentados com tranquilidade e serenidade. Daquele espírito que conhece que, não obstante as dificuldades do mundo material, esta existência é uma existência passageira e que, no momento oportuno, estaremos de volta na vida maior, onde todos esses problemas que nós enfrentamos nessa existência poderão ser finalmente contemplados do seu verdadeiro tamanho, que é um tamanho pequeno diante da eternidade que nos espera.
Entretanto, também rogamos, permita-nos, Senhor, que nós não desprezemos essa oportunidade, por mais passageira e efêmera que ela seja. Ela é importantíssima para o nosso crescimento espiritual, para nós nos livrarmos dos equívocos do passado, convertendo-as em vitória do futuro e aprendermos cada vez mais, completando assim espiritualmente a nossa jornada e conquistando assim gradativamente a felicidade que é o destino de todos os espíritos que são criados por Deus, porque dentre suas criaturas, e todos nós a somos, não há nenhuma que esteja condenada à infelicidade eterna. O destino de todos nós é a felicidade. Mais uma vez rogamos ao nosso Divino Mestre, ao nosso Pai amado, que nós possamos, desta forma, abençoados pela luz da espiritualidade superior, seguirmos na nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Como foi dito, hoje nós vamos falar sobre o filho pródigo, que é uma coisa muito interessante, que quando nós pegamos, por exemplo, a tradução feita por Haroldo Dutra Dias, ele nos fala da parábola dos dois filhos. Por quê? Porque na parábola existem dois filhos, não obstante um deles seja o ator principal, o outro também tem seu papel e o ensinamento para trazer para nós. E essa passagem muito conhecida, ela traz para nós, em seus múltiplos detalhes, informações importantíssimas a respeito da doutrina espírita, a respeito das leis divinas, a respeito dos 15 princípios, que às vezes, numa leitura imediata, quando nós focamos apenas nas palavras e deixamos de aprofundar no significado delas, pode ser que nos passem despercebidas. E é uma parábola relativamente longa. Ela está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, começa no versículo 11 e vai até o versículo 32. O nosso objetivo aqui nessa manhã é buscar, passando versículo por versículo, compreender como o reino de Deus está bem representado nestes escritos. Começa Jesus dizendo: certo homem tinha 2 filhos. Só aqui já justifica o título que Haroldo deu para essa passagem, a parábola dos 2 filhos. O mais novo disse ao pai: dai-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles, entre os 2 filhos. E só aqui já tem um princípio da doutrina espírita, que é o livre-arbítrio. Porque se nós formos analisar a cultura daquele tempo, as pessoas daquele tempo que estavam ao redor de Jesus, suponha que sejamos nós, e ouvisse apenas essa primeira frase dessa parábola, já estaria horrorizado com a decisão que o pai tomou. Porque naquela cultura e naquele tempo, herança era algo que só era para ser repartido após a morte do patriarca. Não existia na sociedade daquele tempo, nos costumes daquele tempo, a divisão antes desse momento. Então, o que conto aqui não é novidade, encontraremos em muitos outros estudos, nos quais eu me baseei para trazer essa informação aqui para vocês. Nós temos aqui um pai que está indo contra todos os costumes da época. Porque um verdadeiro patriarca, um verdadeiro chefe de família, ele, valendo-se da sua autoridade, falava: não vou distribuir os meus bens. O filho que pede os bens é como aquele que diz: pai, não quero mais nada contigo, você morreu para mim. Eu quero viver minha vida, eu quero seguir no mundo. E o pai, ao invés de se valer da autoridade conforme os costumes da época e falar: não, sossega, pelo contrário, repete isso que eu vou te deserdar, ele divide os bens. E divide entre os 2 filhos, porque ele é justo.
E aí, se nós formos lembrar que este pai representa Deus na parábola, é uma alegoria para Deus. Jesus falava por parábolas para trazer o reino de Deus com exemplos cotidianos. Nós vamos ver em breve, com alguns detalhes, essa característica de Deus. Porque uma coisa muito interessante que nós notamos em muitas das parábolas de Jesus, e que Jesus fazia isso propositalmente, é que ele gostava de causar estranheza. Ele queria que as parábolas dele chamassem atenção. Jesus não queria história que, contava história, entrasse, como diz no meu tempo, não sei se tem essa expressão de dia, entra no ouvido e sai no outro. De cara ele já queria chamar a atenção. E ele conseguiu. E o que nós temos então na figura desse pai? Ela contradiz a imagem de Deus que o povo tinha naquela época. Que era um Deus que era pai, mas que também punia. Mas Jesus veio trazer uma imagem de Deus que é 100% amor e justiça. Então esse Deus vai dizer: toma a sua parte na herança, meu filho, toma a sua parte na herança, meu outro filho. Por quê? Porque Deus valoriza, ele não inflige ele não vai contra o nosso livre-arbítrio. Então o filho tem o livre-arbítrio: pai, não te quero mais. Aí o pai fala: beleza, pode ir. É o melhor caminho? Não é. Mas eu vou ferir seu livre-arbítrio? Não vou. E quantas vezes nós, em nossas decisões do cotidiano, nós falamos: pai, eu sei que o certo é fazer isso, mas eu não vou fazer não. Mandou perdoar. Pai, não vou perdoar não, fica aí, vou seguir meu caminho. E aí o que Deus faz? Nos engessa, nos paralisa? Não. Deixa que nós sigamos com as nossas escolhas, que é o livre-arbítrio. E logo em seguida esse livre-arbítrio, ele vai ter uma segunda face do livre-arbítrio que nós muitas vezes ignoramos. Porque quando nós pensamos em livre-arbítrio, nós pensamos o quê? Em liberdade de escolher e de agir. Mas esquecemos que a liberdade de escolher e agir está intimamente amarrada com a consequência das nossas escolhas. Nós, muitas vezes, nos esquecemos desse detalhe. Nós achamos que o livre-arbítrio é simplesmente escolher sem consequências. Mas não. Toda a nossa escolha, ela traz consequentemente consequências. Fica uma frasezinha esquisita, né? Consequentemente, consequências. Não é verdade. É até bom ficar esquisito que grava na mente da gente, ó. As escolhas trazem, consequentemente, consequências. Tá junto, não é separado, né? Uma vez a gente estava no estudo online e a gente falou, né? Olha, a pessoa está passando, era um caso que a gente estava contando, não me lembro exatamente qual, a gente falava assim: olha, a pessoa está passando por isso em consequência de um equívoco do passado. E aí uma das pessoas que estava assistindo perguntou: mas e o livre-arbítrio? Ela pode fazer, sim, mas o fazer não isenta da consequência. Ah, mas se ela tivesse livre-arbítrio, ela não tinha que sofrer a consequência. Visão limitada do livre-arbítrio. Todas as nossas escolhas, das mínimas às máximas, têm uma consequência junto dela. É a lei de causa. Exatamente, né? Usando um exemplo, gente, eu vou pedir desculpa, porque eu gosto de usar os exemplos meio toscos. Mas eu gosto dos exemplos toscos, que eles ficam gravados na mente da gente. Então vamos supor que você adquira um veículo. Junto do veículo, se você não comprou à vista, vem junto uma prestação, vem junto IPVA, vem junto uma manutenção. Qual é o livre-arbítrio? O veículo. Mas o veículo traz ao redor dele todo um ecossistema de compromissos. Você tem que ser habilitado para poder fazer uso dele. Toda uma consequência está junto ali. Então o menino escolheu
dar tchau para o pai e ir embora pelo mundo. Livre-arbítrio, Deus permitiu? Permitiu. Vai ter consequências? Vai. E aí entra uma outra coisa também que eu adoro falar quando eu falo em livre-arbítrio. As coisas boas também fazem parte do nosso livre-arbítrio e traz junto com ela consequências boas. Porque normalmente, quando a gente dá exemplos de livre-arbítrio, nós nos limitamos às consequências equivocadas dos nossos erros. Não, aquilo que nós fazemos de bom também traz consequências. E nós, graças a Deus, não podemos nos livrar das consequências boas das nossas boas escolhas. E isso abre para nós todo um novo horizonte. Hoje, pela manhã, nós tínhamos a escolha de estar presentes aqui ou não. Escolhemos estar presentes. E vamos colher as consequências boas dessas escolhas. Com as palavras que serão trazidas, com o ambiente que está nos purificando e nos alimentando a alma para enfrentarmos a semana que se inicia a partir de hoje, com as energias benéficas que posteriormente iremos adquirir com maior intensidade e melhor direcionamento no passe. Enfim, uma escolha que vai trazer suas boas consequências. E assim sucessivamente. Beleza. Então vamos voltar no filho. Muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante, e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. E aí começa ele a fazer uso do seu livre-arbítrio. Ele escolheu não mais seguir e estar sob a proteção do pai. Escolheu viver da própria cabeça. E, uma vez de posse das suas riquezas, jovem, cheio de ímpetos, cheio de vontades, rico de um dinheiro que ele não soube o valor para adquirir, ele começa a gastar esse dinheiro. Ele vai gastando, gasta um pouquinho dali, gasta um pouquinho acolá. E nisso, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Aquele dinheiro acaba. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa. E ele começou a passar necessidade. Esses dias, estava fazendo a leitura de um texto de Emmanuel, que não está entre os livros que eu trouxe aqui, eu lembrei dele agora. O título da leitura se chama Inverno. E ele é muito interessante. Eu adoro Emmanuel, porque ele pega do nada, ele pega uns textos que sim, você não dá nada pelo texto, e ele tira uns ensinamentos, você fala, poxa, caboclinho esperto. Inteligente o rapaz, viu, gente? Recomendo, Emmanuel. E ele pegou, foi lá numa carta que o Paulo escreveu para o Timóteo. Na segunda carta que ficou registrada na Bíblia, que o Paulo escreveu a Timóteo. E aqui eu abro um parênteses. Eu fico imaginando, Paulo não deve ter escrito só 2 cartas para Timóteo, porque eles eram amigos, gente. E não sei se vocês já pararam para prestar atenção, na época não tinha um WhatsApp, então tinha que escrever carta. Não é porque se tivesse WhatsApp ia ter apagado no celular. Não, era carta, ficava registrado. E o Paulo era amigo do Timóteo. Eu ficava pensando, quantas cartas esses dois não trocaram ao longo da vida? Chegaram até os dias de nós, até os dias de hoje, 2. Mas só nessas 2 a gente já pega um mundo de ensinamentos. E Paulo escreve o seguinte para o Timóteo. Timóteo, busca vir... Ele ia visitar o Paulo antes do inverno. E aí a gente, com os nossos olhos despreparados, fala, legal, né? um conselho para um amigo que vai viajar. Do tipo a mãe da gente, quando a gente vai sair de casa, botar o calor que for, filho, leva a blusa. É assim? O Paulo falou para o Timóteo, vem antes do inverno, porque no inverno, isso não está escrito na carta, mas a gente deduz, é mais difícil de você viajar. Vai ter frio, vai ter tormenta no mar, vai ter uma série de dificuldades. Lembrando que nós estamos lá na região do Oriente Médio, da Europa, o clima é diferente do clima daqui, o frio é mais intenso, você tem tempestades, tem uma série de dificuldades para viajar. E o Emmanuel
fala, olha, mas além desse sentido prático, nós podemos tirar um ensinamento espiritual. Que é o que significa, do ponto de vista espiritual, chegar antes do inverno. E ele lembra que muitos de nós esperamos que venham os momentos da dificuldade para nos aproximarmos do Cristo e dos seus ensinamentos. E o Emmanuel vai concluir falando, não, gente, por que a gente não aproxima do Cristo antes que chegue o inverno? Porque quando chegar o inverno, nós já vamos estar preparados espiritualmente para enfrentarmos as dificuldades. Não tem problema se eu só chegar no inverno, porque o Cristo vai me acolher com o mesmo carinho. Não tem problema. A grande questão é, por que a gente não chega antes? Na hora que chegar o inverno, eu já estou preparado, fortalecido espiritualmente. E por que eu lembrei dessa leitura? O que aconteceu aqui com o filho? Na hora que chegou o inverno, gente, o inverno eventualmente vai chegar em nossas vidas. Inclusive o Emmanuel destaca que ele é um grande professor, que ele nos ensina, que é o momento de nós colocarmos em prática os ensinamentos, que é o momento de nós aprendermos e crescermos espiritualmente. O inverno não é ruim, ele é necessário. Mas nos preparemos antes. E o filho estava preparado quando chegou o inverno? Qual que foi o inverno? Foi a dificuldade. Nesse caso específico, a dificuldade foi o quê? A fome severa que chegou nesse país. E ele começou a passar necessidade. Se ao invés de estar em um país distante, que é o que a parábola fala, ele estivesse com o pai, ou se pelo menos ele não estivesse esbanjado suas riquezas, a propósito, o filho pródigo significa o filho esbanjador, talvez as dificuldades dele fossem menores. Mas ele fez a escolha e agora está passando pela consequência. De tal forma que ele passou necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou para o campo para cuidar dos porcos. E como toda palavra na parábola de Jesus é bem colocada, o fato dele apacentar porcos já indica que ele estava bem longe do lugar de origem dele, porque o povo dos judeus não apacentavam porcos, apacentavam ovelhas, cuidavam de ovelhas. Então, que mostra mais uma vez que eles estavam num outro povo, uma outra cultura, numa outra sintonia, numa outra vibração. E continua, ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado de filho. Faze a mim um dos teus assalariados. Só essa passagem aqui, ela é rica em ensinamentos espíritas. E também tem os ensinamentos curiosos que não são espíritas, mas vale a pena a gente lembrar. Porque olha a imagem que Jesus está criando nos ouvintes dele. Primeiro, ele foi cuidar de porcos, o que para aquele povo, o porco era um animal impuro, já era um absurdo. E nem o que os porcos comiam, ele podia comer, ele tinha direito de comer. Porque essas vagens, essas alfarrobas que eram dadas para os porcos eram as mais macinhas. As duras era o que sobrava para ele. E aí vem a palavrinha mágica. Caindo em si. Caindo em si. Dizem-nos os Espíritos, registrado no livro dos Espíritos e em muitas outras obras espíritas,
que todos nós estamos destinados à felicidade, que a lei do progresso é uma constante em nossas vidas, que na pior das hipóteses nós permanecemos estacionados, e que aqueles que se comprazem em se estacionar no caminho equivocado, o caso do nosso filho, que escolheu o caminho equivocado de se afastar do pai, chega um momento em que a gente começa a reparar que, na verdade, o caminho que nós escolhemos não é um bom caminho. Quantos espíritos ao longo de séculos, e quando eu falo em séculos eu não estou usando uma força de expressão, são séculos literalmente, que se comprazem no caminho dos equívocos. Séculos. Mas chega uma hora que, usando um ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ou usando uma frase comum do meu tempo, e do tempo de muitos aqui, viu? E é bom, e eu vou, antes de eu contar, que eu estou numa visão privilegiada, porque quando eu olho daqui, eu vejo quem entendeu, quem pegou a referência. Aí eu consigo ter uma ideia da faixa etária do público. Chega uma hora que vai cair a ficha. É incrível. Já sei quem entendeu a referência. Quem não entendeu, procura telefone público, ficha no YouTube. O YouTube tem de tudo, deve ter alguma referência a fichas em telefone público que vocês vão entender. Olha no Google, agora tem no chat GPT, perguntando de onde surgiu a expressão cair a ficha. Alguns não vão precisar, não, só aqueles que já sorriram, eu sei que já sabem do que se trata. Eu não pesquisei especificamente esse tema, mas pelo conhecimento, senso comum que eu tenho, e aí se alguém tiver algo para completar, fica à vontade. Isso, se eu não me engano, é uma proibição que está no Velho Testamento, em uma daquelas 637 leis que Moisés pôs. A lei, né, que Moisés tem 2 tipos de leis, os 10 mandamentos, as leis divinas, e outras 637 leis, é lei à beça, que ele pôs para reger a vida cotidiana do povo que ele havia libertado. Se eu não me engano, a proibição de comer carne de porco está nesses mandamentos. Acho que é porque fala assim, não vos alimentareis de animais que têm os dedos, as patas fendadas, coisa desse tipo, tá? Foi muito ruim? Tá gravando. Tá me dando atrás. Fala que o Espírito de Porco. Isso. De onde surgiu a expressão espírito de porco. Mas isso já é no tempo de Jesus. Foi legislado no tempo de Moisés, cerca de 1500 anos. Tá? Obrigado aí pelas participações. Então, pelo visto, eu não errei muito, não. Olha onde a gente estava caindo a ficha. Né? Na época de Jesus não tinha telefone público, então virou caindo em si. Que é aquele momento em que o espírito desperta e vê que o caminho que ele escolheu não está trazendo nada de bom para ele. E quando eu digo séculos, repito, é séculos mesmo. Esses dias estávamos fazendo uma leitura rápida na obra Memórias de um Suicida, que o Memórias do Suicida conta, como o próprio título já entrega, a memória de um suicida. Que é uma coisa que a doutrina espírita dá uma oportunidade para a gente que muitas outras crenças não dão, acho que nenhuma outra. Talvez uma outra espiritualista toque nesse assunto, que é de nós sabermos o que aconteceu com quem já morreu. Que o Espiritismo proporciona isso para nós através do quê? Das comunicações mediúnicas. Então, o espírito que escreve o livro, sob o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, que quando encarnado era um escritor português de nome Camilo Castelo Branco,
e quando eu tenho acesso a essa informação, eu falo que falta de criatividade para escolher um pseudônimo. Né? O nome real dele é Camilo, o pseudônimo dele é Camilo também, só mudou o sobrenome, falei isso. Mas tá bom. E ele conta que desde o tempo de Jesus, nos anos 30, ele já era um espírito que gostava de fazer bagunça, de causar desordem. E ao longo, ele conta isso com alguns detalhes, mas ao longo de séculos, apesar de reencarnar, de entrar em contato com os ensinamentos de Jesus no Evangelho, ele sempre reencarnou ali naquela região da Gália, da Europa, ele não muda o seu modo de proceder. De tal forma que nós vamos encontrar, isso ele falando, contando a vida dele, no ano de 1700, ou seja, 1700 anos depois da época em que ele viveu lá, na região onde Cristo foi crucificado, ele continua sendo um espírito que não tem apego nenhum à prática do Evangelho. A tal ponto que ele resolve se tornar padre para perseguir um homem que casou com a mulher que ele amava na juventude e o prejudica. Não vamos entrar em detalhes nessa parte, porque seria tema para outro estudo. Mas eu dou esse exemplo porque para a gente observar, quando a gente fala em espíritos que estão estacionados por séculos até cair em si, às vezes séculos se passam. Séculos, literalmente. De tal forma que agora não, na época que ele redigiu esse livro que eu me referi, o Memórias do Suicida, pela psicografia de Ivone Pereira, ele agora já caiu em si. Tanto é que este livro é um dos atos de reparação que ele está fazendo, trazendo essas mensagens para nós, para que outros espíritos não precisem de viver as experiências que ele viveu, que através do conhecimento espírita se poupe outros tantos séculos de dor, escolhendo a opção pelo suicídio. E mais que isso, o livro Memórias do Suicida é um livro de esperança, porque ele mostra, e nós pretendemos trazer alguns casos interessantes, que não existe na criação divina ser destinado ao esquecimento e ao sofrimento eterno. Todos, sem exceção, independente do tamanho das afrontas que tenham feitas à lei divina, são aptos a qualquer momento a cair em si, a endireitar suas veredas, como diria João Batista, e conquistar a mesma felicidade que hoje tem, por exemplo, os espíritos superiores. Isso é o mais bonito na lei divina que a doutrina espírita revela para nós. Não existe, por pior que possa nos parecer, ser que por mais afastado do Pai que já esteja tendo que comer o resto do que não é dado para os porcos, que não possa um dia cair em si. Mas ainda tem mais ensinamento nessas frases aqui, olha, pouquíssimas frases tem mais ensinamento. Deixa eu achar aqui. Caindo em si disse, né? Ele falou dos assalariados do pai, dos empregados do pai que tem uma vida tranquila, mesmo não sendo filhos. E ele já tinha desistido dessa posição de filho. E aí ele fala o seguinte: após levantar-me, irei a meu pai. Um fragmento da frase que nos mostra como é que acontece o caminho de recuperação de todos nós que estamos aqui, espíritos que estão retornando ao Pai, muito provavelmente. Não conheço a ficha kármica de nenhum de vocês, nem a minha. Mas alguma coisa em meu coração me diz que, se não todos, pelo menos muitos de nós estamos no caminho de retorno ao Pai. Quem sabe
Quantos desatinos não cometemos ao longo desses muitos anos? Não deve ser a primeira vez que a gente entra em contato com o Evangelho, de conhecer, mas talvez seja a primeira vez, ou uma das primeiras vezes, que estejamos buscando não o Evangelho fora de nós, mas o Evangelho dentro de nós. Então essa frasezinha mostra uma coisa importante: levantar-me-ei. A ação. Não basta cair em si e permanecer caído. É preciso levantar. Então, após descobrirmos que estamos no caminho equivocado, o próximo passo é levantar. Porque não adianta ficar caído. Mas tem um complemento. Estar caído e levantar não basta. É necessário, muito bem, caminhar. Tanto é que ele fala: irei ao meu Pai, e caminhar na direção correta. Agora ele já sabe, já caiu em si, já levantou e fala: agora eu tenho que caminhar de volta ao Pai. Decisão e ação. Isso é que nos colocou de volta, nós que já tomamos essa decisão, no caminho em direção ao Pai. E caso algum de nós, dentre os espíritos encarnados e desencarnados, ainda não tomou essa decisão, fica o convite. Porque muitos dos espíritos desencarnados, que eventualmente comparecem às reuniões públicas também, não só às reuniões mediúnicas, eles trazem dentro de si uma dor muito grande quando eles descobrem o tamanho dos erros que eles cometeram. E muitos deles, apesar de estarem desencarnados, não conhecem as leis divinas. E devido àquilo que foi ensinado a eles quando estavam encarnados, acredita que esse sofrimento que eles vivem é um sofrimento eterno, porque foi assim que eles aprenderam. E a espiritualidade permite-os traz aqui, ou eles vêm naturalmente atraídos pela boa energia e pelas luzes desse ambiente, e chegam aqui e começam a ficar maravilhados. Gente, eu não estou esquecido. Eu caí, mas eu posso levantar. Não existe o inferno eterno, eu posso retornar em direção ao Pai. E aí eles saem daqui renovados, esperançosos, decididos a mudarem a sua vida e, eventualmente, suponho eu, pelo que a gente ouve dos relatos de outras pessoas, talvez fiquem por aqui mesmo, para depois serem levados para um local onde eles poderão se recuperar mental e talvez perispiritualmente, ou seja, do corpo espiritual. Olha como é lindo o papel da casa espírita. Traz conforto a nós encarnados, traz conforto a vocês, os desencarnados, reacendem chamas que às vezes estavam apagadas por décadas ou séculos. E aí, como diria um amigo espiritual nosso, em vista disso, Jesus seja louvado. Continuemos. Levantando-se, dirigiu-se ao próprio pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e compadeceu-se. Correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. E o povo que estava ouvindo essa parábola, o povo daquela cultura, daquele tempo, ficou chocado mais uma vez. Porque eu imagino o povo daquela época imaginando o final da parábola. Eles imaginaram o seguinte: ah lá, agora que o filho está voltando, ele vai levar a sova do pai. O pai vai falar: cadê? Você não queria me ver de morto? Agora aqui você não entra mais não. Porque era a filosofia deles, era a cultura deles. O Deus, Jesus estava construindo a imagem do Deus amor. E eles falaram: ah, agora o pai vai mostrar sua autoridade, seu poder. E o pai
faz exatamente o oposto. Ele sai correndo em direção do filho, ele abraça, ele esmaga, não sei, que já era mais idoso. Você fala, pega meu filho. E o povo fala, como assim? Que pai é esse? É porque Jesus, na parábola, está querendo trazer a imagem de Deus, que é um pai amoroso, que permite que o livre-arbítrio nosso faça ou permita que nós nos afastemos dele, mas quando a gente volta, ele recebe com o mesmo amor. Nem 1 centímetro de amor a mais, nem 1 centímetro de amor a menos, nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. É Deus, é Pai, é o amor perfeito. E aí o filho diz para o pai: pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os empregados: trazei o novilho, boizinho lá para fazer um churrasquinho, né? Dai as sandálias a meu filho, que é uma coisa interessante, porque quando ele traz a sandália, significa que ele está aceitando de volta na família. Quem usava a sandália eram os filhos. Achei a palavra que eu queria. Trazei o novilho cevado, vulgo bezerro gordo. Sacrificai-o e nos deleitemos comendo-o. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. Agora eram 2 filhos. Vamos ver o que o segundo vai fazer. Seu filho mais velho, porém, estava no campo, ou seja, ele não viu o encontro. Assim que chegou e se aproximou da casa, viu aquela festança toda, ouviu música, ouviu danças, chamou dos empregados para contar o que tinha acontecido. E o empregado disse: teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele, o filho que estava no campo e que não abandonou o pai, ficou irado. E não queria entrar. Ou seja, ficou irado e fez birra. Igual criança pequena. Eu não entro. Vou entrar não. Seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, o filho disse: eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me. Rolou ciúme com os meus amigos. Quando chegou este filho que devorou os teus recursos, com prostitutas sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: tu, meu filho, estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E aí entra a reflexão. Se eu estou com meu pai, e meu pai se alegra, não deveria eu também alegrar-me? Estava eu mesmo com meu pai? Ou apenas fingi estar com ele? Estava fisicamente, mas não estava de coração? Que é a segunda lição. Existem aqueles que se afastam deliberadamente de Deus, mas também existem aqueles que apenas aparentam estar com Deus. Se vestem como filhos, falam como filhos, mas não estão juntos. São os 2 tipos básicos de filhos. Mas tem o terceiro, que é aquele que, ainda que tenha se afastado, retorna ao pai e fica com ele de coração. E obviamente, talvez menos comuns,
aqueles que sequer se afastam do Pai e que realmente vivem em comunhão com Ele. Então, para ilustrarmos agora, nós vamos contar alguns casos de filhos pródigos. E aí nós vamos nos valer aqui do celular, porque esse eu não tenho impresso. E espero que a página não tenha fechado, ela não fechou. E eu vou contar para vocês uma história que está no livro Ação e Reação, no capítulo 4. Numa determinada oportunidade, na colônia espiritual de nosso lar, eu não sei se todos aqui têm o conhecimento do que é uma colônia. Para quem tiver, nós vamos relembrar. Para quem não tiver, nós vamos explicar em linhas sucintas. Da mesma forma que aqui no plano físico nós temos essas cidades que nos abrigam, nós, os espíritos, quando desencarnamos, estando numa condição equilibrada, estando em dia com a lei divina, estando com a mente equilibrada, nós desencarnamos e somos encaminhados para cidades que existem no plano espiritual. Porque o plano espiritual, quando desencarnamos, nós não viramos tipo balão que sai subindo ao léu para lugar nenhum, para ficar num espaço vazio onde não tem nada, que isso aqui nem seria vida. Lá é vida que segue. Tem casa, tem transporte, tem fábrica. Sim, tem fábrica, está lá no livro Nosso Lar, quem quiser ler, fala que tem as fábricas. Tem parque, tem, para a gente escutar uma musiquinha, tem. Enfim, vida que segue. Só que na esfera espiritual. E nessa colônia do nosso lar, como eu disse, vamos nós, quando nós já recuperamos das energias negativas que acumulamos aqui na Terra, ou se nós não as temos, essas energias, pode ser que nós despertemos diretamente lá num cômodo acolhedor, numa casa ou no hospital. Se nós formos espíritos muito elevados, talvez numa colônia mais elevada ainda, de maior beleza, de maior paz. Mas aqueles espíritos que se encontram em débito com a lei divina, devido à sua vibração ser de maldade, ser de ódio, ser de remorso, serem vibrações negativas, ainda não estão em condições de despertarem numa colônia tranquila, de paz. Em débito com a lei divina, estamos todos nós. Mas aí quando eu falo débito, é débito com D maiúsculo, que é débitão. Tipo dessa moça aqui, quando eu citar o exemplo dessa moça, você vai ver o que eu quero dizer com débito. Você pode perguntar de novo? Pode. Aqui eu tenho muita dúvida. Eu vou ver se eu mas a resposta que me deu não vocês falam. No caso daquele menino João Henrique, que ele foi arrastado, depois ele não conseguiu soltar no cinto de segurança, ele foi o senhor do exército romano e ele tinha prazer em arrastar pessoas nas brigas. Então ele pediu para desencarnar dessa forma. Ele foi preso, andou durante 30 quarteirões lá no Rio de Janeiro. Só que quando ele reencarnou, esse casal que teve um filho que o recebeu, era um dos casais que ele levou para a Bíblia. Então, assim, foram dezenas de pessoas, né? Foram dezenas de pessoas, foram dezenas de homens, mulheres, crianças e idosos. No caso, eu queria saber se ele cumpriu o débito dele só com o casal que adotou ele, e os outros, como ficaram? Tá. Beleza, então façamos uma análise ligeira, mas buscando não fugir a responder a sua pergunta. Obviamente, partiremos do princípio da lisura desta comunicação. Já tive a oportunidade de fazer a leitura dela várias vezes e digo que, ainda que ela não fosse verdadeira, ela é muito coerente com tudo que a gente vê na literatura espírita. Então, não obstante, não podemos trazer o veredito da veracidade dessa comunicação, não há nada que a desabone que nós possamos bater o olho e falar, ela não é verídica por conta disso e disso e disso. Então, nós vamos partir do princípio que estamos diante de uma comunicação legítima e eu, particularmente, acredito que há uma grande possibilidade de que ela o seja. Ela nos narra
que esse jovem, como você colocou para nós, em um tempo muito longínquo, se eu não me engano era realmente na época do Império Romano, esse menino teria praticado esse tipo de ato equivocado. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó, tempo, Império Romano. Nos dias atuais, ele passou por essa provação, né, em virtude desses equívocos aqui. E a sua pergunta é bem explícita. Só com esse débito, só com essa expiação, essa situação, ele que teria quitado todas as dívidas? E eu vou te dar a minha resposta com o verbo acreditar. Ou seja, não é uma opinião do Espiritismo, é uma opinião de um espírita. Entre aqui e aqui, nós temos talvez 2000 anos. Então nós não sabemos ainda por quantos padecimentos ele passou no meio desse caminho. Pela gravidade dos erros dele, eu suponho que tenham sido muitos. Talvez esse aqui tenha sido o último de uma série de reparações, igual o Camilo Castelo Branco, no livro Memórias do Suicida, que quando ele ficou cego, era apenas mais uma etapa de muitas dívidas que ele adquiriu no século 1700, porque ele praticou cada atrocidade, tá? Então eu suponho que esse aqui talvez tenha sido um marco, mas ele deve ter passado por diversos padecimentos. Por quê? Porque o débito dele era muito grande. Centenas de anos e o pessoal chorando atrás dele, perturbando ele no plano espiritual. Exatamente. Aí ele conseguiu o casal que o perdoou e o recebeu como filho. Aí ele reencarnou como filho desse casal. Isso. Mas centenas de pessoas. Isso, mas vamos supor que ele reencarnasse a cada 100 anos, vamos supor que isso aconteceu no ano 0. Entre o ano 0 e o ano 2000, ele teve 20 encarnações. Ou seja, talvez esse aqui seja o ponto final nas separações dele. Mas eu suponho que nessas outras encarnações, entre esses dois marcos, a origem e o suposto ponto final, ele deve ter passado por muitas separações, porque o caso dele é bastante complexo e bastante complicado, né? Mas eu vejo nessa história muito sentido. Por nada. Então, rapidamente, era uma filha que foi cuidada com muito amor pela mãe. O pai a abandonou e a mãe se esforçou nos trabalhos mais humildes para cuidar da filha. E a filha cresceu, tornou-se uma jovem bonita e conseguiu um casamento que lhe renderia muitos recursos financeiros, que a colocaria na sociedade com o marido que era um bom partido, tanto do ponto de vista da beleza física quanto do dinheiro. E ela, vislumbrando a nova situação que se abria para ela na sociedade, olhou para a mãe e decidiu que aquela mãe, na vida dela, seria um grande estorvo. Aí você vai entender quando eu falo débito. Não é briguei com meu vizinho, discuti com o colega de trabalho, não, é débito. E ela arruma uma forma de se livrar da mãe. Ofende a mãe e, por fim, diante do pretendido, ela diz: essa mulher sequer é minha mãe. Eu fui roubada por essa mulher na maternidade. Ela é uma ladra. E a mãe é expulsa de casa, ela sai. Sem briga, mas com o peito dilacerado e lágrimas copiosas a correr-lhe do rosto. E segue sua vida em situação financeira extremamente complicada, enquanto a filha, agora possuidora de grandes dotes, de muito dinheiro, segue a vida dela também. Numa determinada oportunidade, por volta de meia-noite, na colônia de Nosso Lar, espíritos perturbados são recolhidos para serem tratados na colônia do Nosso Lar. Dentre esses espíritos, encontramos essa filha, que agora já havia desencarnado,
já tinha uma idade mais avançada, mas que se encontra em estado completo de perturbação mental. E ela é acolhida, e o remorso no peito dela é tão grande que ela acha que ela sequer se deu conta que morreu, e acha que um daqueles enfermeiros que a recolhe é um padre e se confessa dos males que ela tinha cometido. Caiu em si. Isso nós somos por volta dos anos de 1940, na colônia espiritual Nosso Lar. E aí, ela nota que cai uma lágrima de alguém que estava ao redor dela, e muito chorava. Mas um choro misto de tristeza e alegria. Era a mãezinha querida, que durante anos esperava que a filha caísse em si. E agora, com a mesma alegria do pai que acolheu o filho pródigo, acolhia novamente a filha nos braços. Agora a filha caída em si, no início do caminho de levantar-se e corrigir os erros do passado, caminhando rumo ao pai, como filho pródigo. E eu fico imaginando, esse texto que eu leio para vocês é um depoimento que foi colhido no plano espiritual há cerca de 80 anos atrás. E o texto acaba aqui. Eu fico imaginando, onde estarão nesse momento mãe e filha? Talvez seja possível hoje nós observarmos uma mãe senil, talvez em estado de demência natural do envelhecimento do corpo físico em algumas pessoas. E ao leito dessa mãe, que talvez já nem reconheça mais ninguém, uma filha dedicada a reparar os erros do passado, para que então, daqui a mais alguns anos, de volta às duas ao plano espiritual, a filha possa chegar e falar: mãezinha, desculpa pelo que te fiz. E a mãezinha dizer: vem, minha filha pródiga, estás desculpada. Tuas ações em meu favor limparam as máculas do passado. E agora novamente podemos retornar em múltiplas encarnações, ora como mãe e filha, ora como filho e mãe, para vivermos o amor que nos une. Porque o Espiritismo é sobre redenção. Mais cedo ou mais tarde, todos nós faremos as pazes com os nossos desafetos. Possamos nós, que já conhecemos a doutrina espírita, não esperar a desencarnação e começar esse trabalho desde agora. E quando eventualmente encontrarmos alguém que esteja sendo um filho ou uma filha pródiga, não julguemos, envolvamo-los em nossas preces, para que ele ou ela, o mais rápido possível, também caia em si e retorne à casa do Pai. Nossa imensa gratidão pela presença e paciência de todos. Até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Bom dia a todos e todas. Então nós agradecemos aqui, ao nosso irmão Alain, pelo tema, que é a história de cada um de nós, parábola do filho pródigo. E aproveitando aí para fazer os nossos avisos, que é também um convite. Vocês observaram aí que a nossa casa está mais colorida. Nós temos um mural ali, da evangelização e da história da fraternidade, que é a história também de nós, que estamos aqui, a nossa história, e celebrando aí os 34 anos, oportunidade aí para a gente fazer essa volta à casa do Pai, que a doutrina espírita, nos oportuniza, trazendo consolo, esclarecimento, esse evangelho redivivo. E é pelo trabalho, Então nós deixamos aqui também o nosso convite, tem um cartazinho ali no mural, seja tarefeiro da nossa casa, nós temos muitas tarefas, todas que são oportunidades para a nossa transformação moral.
Inclusive agora nós vamos ter o curso de passe. O curso de passe vai ser nos dias 1º, 22 e 29 de novembro, tá? Das 14 às 18 horas. E aí, as inscrições estão na recepção, tá bom? Mas a gente tem outras tarefas na casa, como a gente tem divulgado, da assistência social, da própria limpeza da casa, que a gente precisa da casa limpa, né? Fisicamente. Então, cada cadeira que é limpada, uma vassourinha aqui, uma poeira, os banheiros, tudo são trabalhos, oportunidades para nós, tá bom? Querem conhecer mais? A gente pode conversar ali na recepção, ok? E aí também, vocês viram o nosso canal de comunicação ali, nós temos um mural e temos as redes sociais, né? Que é o Instagram e o YouTube, quando as palestras ficam gravadas. Ali no mural nós temos a divulgação, né? Que na biblioteca nós estamos fazendo a campanha das obras de Allan Kardec, né? O codificador. Na verdade, ele tem as obras que ele codificou, que estão à disposição para nós conhecermos, né? A base aí da doutrina espírita. E nesse mês de outubro, última semana, com 10% de desconto. Quem não conhece ainda a nossa livraria e biblioteca, aproveitem após a reunião. Temos muitos livros para empréstimo, inclusive, né? O Allan trouxe aqui para nós Memórias de um Suicida, Ação e Reação, para vendas e para empréstimo. Qualquer um pode pegar emprestado, tá bom? E aí é isso. Nós vamos terminando aqui, né? Agradecendo a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Isso. Agradecendo a Deus Pai, Senhor da vida, nosso Pai amoroso, misericordioso, a Jesus, o nosso Mestre, nosso guia, aos benfeitores espirituais dessa casa, nosso irmão Miramês, José Grosso, irmã Sheila, irmão Verne e todos os demais que ombreiam conosco nesse trabalho de construção, de encontro com nós mesmos, a caminho do Pai, dessa reconexão. Agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido em nossas vidas. E assim, conectados com o sentimento de gratidão, nós irradiamos em favor de todos aqueles que nesse momento passam pelo desespero, pela tristeza, pela fome do corpo físico e da alma, por todos que estão aprisionados também em si mesmos, por todas as crianças, por todos os jovens, por todos os nossos irmãos, ó Pai, que precisam de se sentir amados porque ainda não sentem o Teu amor. E que possamos seguir os Teus passos no esforço diário para vencer as nossas más tendências, nos perdoando e renovando as esperanças. Que permaneçamos no Teu amor como instrumentos de Tua paz, onde quer que estejamos, hoje, agora e sempre. Assim seja. Um ótimo domingo para todos. Quem precisa do passe pode ir para a fila. Amém.